Meus amigos, acabou de acabar mais uma derrota. O Fortaleza foi para a quarta derrota seguida dentro do Campeonato Brasileiro, algo que não é aceitável e esperado. Uma infelicidade completa, mas a gente tem muita coisa a pontuar neste vídeo de agora, de pós-jogo. Estamos fazendo vídeo porque a logística ficou complicada. Eu tenho um compromisso, a Priscila também tem compromisso, não dava para a gente passar uma hora de live aqui falando. Então, 10 minutos, 15 minutinhos de vídeo no máximo aqui para a gente fazer, mas amanhã, domingo, a gente entra em live e a gente discorre sobre esse jogo também. Mas eu quero pontuar algumas coisas e todo mundo com raiva, chateado, mas fica aqui no vídeo porque a gente tem muita coisa a pontuar e muita coisa a questionar desse Fortaleza no Campeonato Brasileiro e por que não dizer nesse período da temporada. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal, não pela derrota, mas sim pelo trabalho que a gente tenta fazer aqui. Com todo o respeito do mundo, a gente vem fazer aqui um vídeo, pelo menos, porque senão ia ficar sem pós-jogo, ia ficar sem nada, não tem como. Então a gente veio fazer aqui, eu me prontifiquei a fazer, e é isso. Meus amigos, a gente vai para uma partida contra o Goiás, no qual na Série A a gente nunca tinha perdido. O técnico do Goiás não tinha ganhado ainda essa partida em casa, o técnico português do Goiás. E fazia 3 meses que o Goiás não ganhava ali dentro da Serrinha, do Botafogo, o último nesse campeonato brasileiro. Então, assim, ingredientes nas quais a gente quebrava vários tabus e agora a gente está deixando tabus de lado. A gente estão sendo quebrados tabus contra nós. Enfim, o Fortaleza escala um 3-5-2, duas estreias, Tobias e o Gonzalo Escobar. Ele mantém Pedro Augusto, ele mantém o Caio Alexandre, na zaga ele completou com o Tite, com o Brits, o João Ricardo, o Pikachu lá pela direita, o Pochettino no meio e na frente Marinho e Silvio Romero. Já tinha especulado essa situação de jogo nos nossos pré-jogos, no nosso pré-jogo da sexta-feira e durante a semana a gente falou um pouco sobre isso. Mas o Fortaleza, para mim, estava boa a escalação, não tinha muito o que fazer. Acho que o que poderia ser alterado ali, talvez, era um Caleb num jogo desse, não sei. Mas a escalação eu não vou criticar porque eu gostei no momento que saiu, então não adianta eu falar outra coisa nesse momento. Então, o Vojvoda escala, o Fortaleza, controle de bola, posse de bola, passe todo do Fortaleza, o Goiás todo para trás e o Fortaleza tocando bola e a criatividade, mais uma vez, é um pecado capital do Fortaleza. A gente não tem quem crie essas jogadas. Se a gente não jogar na transição, como foi no Libertar, Fortaleza fica encaixotado facilmente para os seus adversários. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim hoje contra o Goiás. E assim, muita gente mal, né? Por que não dizer? O Marinho não fez um bom primeiro tempo. Para mim, fez um péssimo primeiro tempo. Nada dava certo. O Pochettino menos ainda. Não gostei da partida do Pochettino. Para mim, o melhor em campo que estava acontecendo era o Tobias. A novidade. O Gonzalo Escobar um pouco tímido. O Pikachu errou algumas coisas. O Tobias era o melhor em campo. Até chegar o momento do segundo tempo que ele vai fazer um gol contra. Mas no primeiro tempo, como eu estou falando aqui, Fortaleza foi um time dominante. O Fortaleza foi um time dominante com aquela posse de bola cega, né? Que você não aproveita nada, porque fica tocando com os zagueiros, três zagueiros. Quando tem o 3-5-2, isso é mais claro, né, pra gente. Fica aquele toque ali no zagueiro, o Tite, o Tobias e o Brites, e a criatividade fica morrendo. O cara tentou voltar, mas não conseguiu fazer. A única bola que o Fortaleza conseguiu criar na triangulação foi justamente quando o cara Alexandre, que ele achou o Pikachu dominou, passou um pouco, o Tadeu saiu bem e a bola não aconteceu. Mas que é isso, bolas no Romero, por uma vez lá no primeiro tempo, ele conseguiu virar, mas longe do gol, estava quase na saída da área ali, ele chutou de esquerda e o Tadeu foi lá e foi buscar. O Goiás não agrediu tanto o Fortaleza. Teve um chute que o João Ricardo pegou facilmente, uma cabeçada que o João Ricardo também pegou facilmente. Mais que isso, não teve. Um jogo muito truncado, muito fechado. Sai os dois times para o intervalo. Fortaleza volta no mesmo jeito, não mudou nada. Eu acho que poderia já ter alterado, porque o time não estava tão bem. O Marinho, eu até seguraria o Marinho para o começo do segundo tempo, mas o Pochettino já não traria de volta para o primeiro tempo, porque não funcionou. Uma diferença que aconteceu no segundo tempo foi que o Gonzalo Escobar começou a participar mais.
saiu daquela timidez ali por trás dos zagueiros e começou a correr mais, a receber mais bolas, jogar pela esquerda, ele e o Pedro Augusto tentando fazer as triangulações. Fortaleza foi esse time previsível. De novo, o Romero botou uma cabeçada no canto do Tadeu, no mais foi isso. E a infelicidade do Tobias, uma bola que é mascada com o Brits, o atacante do Goiás chuta no Brits, a bola vem rodando assim, meio mascado, o Tobias vai tentar esticar a perna para tirar, porque já vinha um atacante atrás dele, o João Ricardo já estava saindo também para buscar a bola, e a bola entra no cantinho, 1-0 Goiás. Fortaleza fez o gol, mas fez contra, não aconteceu a virada. E eu repito, Tobias estava sempre firme, estava sempre tirando as bolas, mas aconteceu uma infelicidade, e é isso. E aí bate aquele desespero na gente, né? Que o Fortaleza não vira jogo. Fortaleza não faz a diferença. Fortaleza não consegue fazer as coisas mudarem ao seu favor quando ele sai atrás do placar. E isso, a escrita permanece. Fortaleza não conseguiu fazer nada. O Vovô depois troca 3. Eu não teria tirado o Romero, já tinha tirado o Marinho naquela circunstância ali. O Pochettino considero tiraria, mas eu não teria tirado o Romero, não. Porque quem entra não fez muita diferença. Talvez o Machuca tenha dado um pouco mais de qualidade, um pouco mais de imprevisibilidade ali para o Fortaleza. Mas a entrada de Chagalhada, a entrada de Lucero, para mim, não entraram. Entendeu? Assim, não fez diferença nenhuma. É uma força que a gente perdeu, que o nosso banco tinha muita qualidade, tem muita qualidade, mas as fases dos jogadores estão muito abaixo. O Galhardo entrou para fazer aquela ligação, não conseguiu fazer nada disso. O Machuca tentou resolver algumas vezes sozinho, também não conseguiu. E o Marinho permaneceu, melhorou até no meio para o fim do segundo tempo. Aí depende do ponto de vista, mas eu acho que se você botar o Lucero, Galhardo e o Marinho mais tocou o que mais tocou na bola, o que mais apareceu, o que mais chutou no gol, o que mais tentou alguma coisa, errou tudo, mas tentou. O Galhardo e o Lucero não entraram bem novamente, né? Não fizeram uma partida assim que a gente possa dizer mínimo aceitável para esses dois jogadores, que a gente sabe o alto nível deles. O Machuca, como eu digo, já melhorou ali o time, mas foi uma melhora que também não surtiu tantos efeitos. O Fortaleza foi trocando, tirou o Caio, tirou quem mais? Ele tirou o próprio Tobias, botou o Dudu, botou o Crispim. Nenhuma melhora nesses dois também. Como eu disse, se a gente puxar, forçar muito, é o Machuca que entrou um pouquinho melhor, mas também não fez muita coisa, né? Assim, não conseguiu quebrar uma linha, não conseguiu fazer um passe rápido, não conseguiu finalizar. Ele teve a oportunidade até de finalizar, não conseguiu. Então, as 5 operações de Fortaleza meio que eu não vou dizer que melhoraram, nem vou dizer que pioraram, mas ficaram na mesma coisa, ficou no mesmo nível médio que o Fortaleza apresentou na partida de hoje. São 4 derrotas e mostra o porquê que essas 4 derrotas aconteceram. Esse momento da temporada, o Fortaleza tem uma dificuldade incrível de criação e ele tem uma dificuldade incrível de chutar no gol. O chute a gol foi o do Marinho, na rede pelo lado de fora. Fortaleza abdicou de chutar a bola de fora da área, quer sair, quer entrar na área todas as vezes tocando, fazendo tabela, e nem sempre assim acontece, meu irmão. Nem sempre isso acontece. E hoje não era um jogo que ia acontecer isso facilmente. O Silvio Romero já tinha sido encaixotado no primeiro tempo. O Lucero, coitado, encaixotado também. Esse meio de ligação não existiu, que foi uma tentativa do Vojvoda colocar o Galhardo. E aí, o Goiás fez 2 gols, botou a bola na trave, anulou 2. Para mim, o segundo gol mal anulado. Se fosse com o Fortaleza, estaria revoltado falando aqui que não foi falta no Marinho ali. Não achei. Tem 10 empurrão daquele no jogo e não se dá. E o VAR foi lá e chamou o Voaden trocou a decisão dele e o Fortaleza saiu. O Goiás saiu roubado, vamos dizer assim, né? Saiu um gol tirado, um gol legítimo e foi tirado pela arbitragem. Enfim, o Fortaleza não criou, teve uma falta com a falta do Marinho, um cruzamento, foi logo depois desse gol anulado aí, mal anulado, na minha opinião, que ia ser gol contra do Goiás, bateu na trave, não tinha o atacante, o Brits não conseguiu acompanhar a bola. Enfim, o Fortaleza foi um time de médio para ruim. Mais uma vez, falta criação, mais uma vez falta o poder do banco acontecer na partida, e o Fortaleza sai mais uma vez do quarto jogo seguido na Série A perdendo. Danilo, o do Cuiabá foi uma vacilada do João Ricardo, o do Goiás foi uma pichotada do Tobias.
É do jogo, isso é do jogo. Mas essa falta de poder de reação do Fortaleza faz com que, quando leva-se o gol, baixa a bola do torcedor, do jogador, e as coisas não acontecem. Se eu for falar alguma coisa positiva desse jogo, e aí tem sim. O Pedro Augusto, mais uma vez, não foi tão bem como a do Libertad, mas foi bem. Acho que com o terceiro homem de meio, acho que o Pedro Augusto rende melhor. O Gonzalo Escobar, como eu disse, time no primeiro tempo, segundo tempo mais participativo, eu gostei. Entregou mais, uma partida entregou mais que o próprio Esteves. O Tobias, apesar do gol, era o melhor da partida, sempre seguro, sempre firme. Um jogador que vai ajudar bastante Fortaleza. Não vou crucificar ele, nem minha torcida deve crucificar ele por causa desse gol contra. Foi realmente uma infelicidade ali que acontece no futebol, não tem jeito. Uma partida boa do Carlos Alexandre, posso recolocar esse Carlos Alexandre de novo fazendo outras partidas boas, mas uma péssima partida, uma partida boa do Romero, na medida do possível, uma partida ruim do Marinho, ruim para a média, uma partida inexistente do Galhardo, do Lucero, faltou Caleb, talvez, acho que o Caleb não faria também muita coisa, mas era mais uma tentativa. O Crispim entrou, também não foi muita diferença, talvez o Machuca precise mais de tempo, para se entrosar. Teve a hora que o Alexandre pegou, pediu para ele passar, ele ficou, o Fortaleza perdeu a bola no contra-ataque. Então, é extrema importância essa terça-feira, Fortaleza voltar a vencer e para domingo contra o Santos, com 3 desfalques, Lucas Lima, o João Paulo goleiro e o Mendonça, ganhar desse Santos na Arena Castelão. Tem que voltar a vencer. Não tem como passar mais uma rodada, fechar esse primeiro turno, que estava projetando 30, não vai chegar a 26. Chegou nos 23 pontos rapidamente e daí estancou. São basicamente 3, 6, 9, 15 pontos e o Fortaleza não fez. Não fez 15 pontos, não, 12 pontos. Fortaleza não fez pontuação nesses 4 jogos, nos quais tinha a oportunidade, tinha adversário do nível ou abaixo, na nossa opinião, mas o futebol do Fortaleza não evolui. O futebol do Fortaleza continua travado, sem criatividade, sem as opções de banco não estão entrando o suficiente para fazer, para mudar a história de uma partida, como vinha acontecendo no primeiro semestre, quando veio acontecendo depois da data FIFA. Quem não lembra do Cruzeiro, o Caleb mudou a partida com o Lucero. Então, assim, essas mudanças não aconteceram. E, mais uma vez, tomamos um gol e não conseguimos nem mesmo empatar um jogo no qual o Fortaleza, se tivesse saído com um ponto, pelo que foi jogado, era uma vitória. Mas não foi isso que aconteceu. Perdemos mais uma. Vojvoda precisa achar alternativas ou mesmo soluções para essa falta de criatividade do Fortaleza. E porque talvez a gente esteja falando muito mal do nosso ataque por conta da falta de criatividade. Ou talvez não, os caras estão só em uma fase e não conseguem desequilibrar uma partida. Então, enfim, focar agora, volta para Fortaleza, foca no Libertad. Torcida está impaciente, está empolvorosa, mas tem que ter calma nessa hora, porque tem uma decisão na terça-feira. Vai lá para vaiar do começo ao primeiro. Não, vamos classificar, pensar no Santos, trabalhar duro, ter essas alternativas, ter essas soluções desses problemas para que a gente ganhe do Santos no domingo. O Campeonato Brasileiro ficou. Ainda está estável, tá? Para quem. Para as trombetas do Apocalipse, ainda está estável. Mas tem que voltar a vencer imediatamente. E é uma volta que tem que ser já no domingo que vem. Não dá para a gente esquecer a terça-feira. Eu já falei isso da semana inteira lá atrás. Mas, desse jeito, a gente vai precisar de muito mais, fazer muito mais para tentar voltar a vencer um jogo de Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o Fortaleza não tem conseguido há 4 rodadas. E ainda bem que aquela gestão, aquele meio de tabela ali também está perdendo ponto, está olhando para outras possibilidades de Sul-Americana e Libertadores, e o Fortaleza ainda não está muito afastado desse G8 ou G10, que eu acho que é o objetivo do Fortaleza para a temporada. Então é isso, meus amigos. Desculpa por não ter feito live, amanhã a gente vai fazer uma live, viu? Você vem aqui para amanhã, não sei qual horário, não está fechado o horário ainda, mas eu tenho um compromisso hoje
A Pri tem compromisso hoje e a gente que faz as lives de pós-jogo e não deu. Mas esse vídeo é para ter a nossa opinião, para ter a nossa própria, vamos dizer, uma cobrança de jogadores que não estão rendendo nada e que precisam voltar a render, porque são jogadores do Fortaleza e a gente sabe que eles têm qualidade e ele pode fazer muito melhor do que eles estão fazendo. E aí tem uma lista extensa, você sabe muito bem, no nosso comentário a gente já vai falando sobre isso. Beleza? É isso. Cheiro no coração, tente aproveitar o resto do sábado, que estraga o sábado de uma pessoa. Eu vou sair agora para um compromisso de família. A Pri também já está fazendo o compromisso, já está no compromisso dela. Mas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na live do Razão, Domingão com Razão, para a gente chorar as pitangas, porque na segunda não tem mais choro de pitanga, não. Segunda já é pré-jogo para o próprio Libertad e segue a vida. Assim é a Série A, é a Sul-Americana, é a vida do Fortaleza. Preocupante, mas está estável. Ainda dá para mudar essas questões. Tem um turno inteiro, tem um último jogo de um turno e tem um turno inteiro para mudar essa postura, esses erros, essa falta de criatividade e a seca de gols dos nossos atacantes. O Voivoda vai precisar trabalhar bastante e é isso que a gente espera, porque a gente sabe que ele sabe fazer as coisas, ele sabe fazer a coisa acontecer. Deixa o like, se você não deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo se você acha que é isso que eu falei ou não é isso que eu falei, o que é, fala aí, a gente gosta sempre de ver seus comentários e a gente repete, amanhã nós teremos live aqui no Razão Tricolor, domingo, para falarmos dessa live com vocês, para a gente discutir, para a gente tirar a ideia da Pri, a minha ideia, falar mais sobre esse jogo infeliz que acaba o sábado do cidadão, mas é isso. Vou para o compromisso, tente fazer outra coisa e amanhã eu espero vocês por aqui. Agora é secar os outros, que é isso que a gente tem que fazer. Eu pelo menos vou fazer isso. Então é isso. Cheiro no coração, beijo, bom domingo para vocês. Até amanhã. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento.